Agora tá ao vivo. Share screen não. Oi, pessoal. Oi, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para iniciar uma caminhada de algumas reflexões ao vivo, chamada live no nosso Facebook, sobre temas assim relacionados à nossa área de saúde psíquica, depressão, ansiedade, alguns itens que possam estar interessados, servir de orientações, de esclarecimento. Especialmente hoje, eu quero apresentar a Elisa, a doutora Elisa Leão, a doutora em psicologia e que coordena um projeto maravilhoso chamado Cona Supere. Então eu vou pedir a Elisa para falar um pouco sobre o Cona Supere e depois nós vamos iniciar a nossa reflexão sobre o tema de hoje, que é a depressão. Oi, pessoal. Tô vendo que tem um monte de gente, aí ao vivo assistindo a Henriqueta e olha que bacana. Legal. Muito legal. Bem, eu quero agradecer a todo mundo que está ao vivo, quero agradecer muito a Henriqueta por essa parceria. Nós estamos com essa parceria no Cona Supere desde 2017, na verdade foi quando começou. E o Cona Supere é o Congresso Nacional de Superação e Resiliência. Então a gente fala muito sobre como superar, como passar pelas crises, pelas tragédias da vida e dar volta por cima. Mas o Cona Supere de 2018, ele tem uma temática específica, que é depressão e ansiedade. Então como passar, viver crise, viver adversidade e superar. Então a gente tem uma equipe, que é a equipe da Clínica Flor da Manhã. Muita gente está participando como palestrante do Cona Supere e vai dar dicas práticas de como superar depressão e ansiedade. O Cona Supere ele vai acontecer de 6 a 11 de agosto. Você precisa acessar o site, a gente vai postar aí para vocês depois. Mas essa nossa relação, na verdade o Cona Supere já começou. Porque justamente nós já começamos hoje a fazer a live. Semanalmente nós teremos uma live para falar sobre depressão e ansiedade com a doutora Henriqueta, nós duas juntas, ou outro profissional da clínica. Mas de hoje até agosto nós entraremos semanalmente para conversar com vocês e interagir. Então, vocês podem colocar as questões, dúvidas, reflexões para a gente falar sobre essa temática. E hoje, especificamente, depressão, né, doutora Henriqueta? Exato. Por que nós escolhemos esse tema? A depressão, ela está invadindo as nossas vidas, a vida da nossa sociedade. Ela é uma doença que pode acontecer de uma forma episódica, aguda, que pode ser evidenciada de uma forma mais clara, mas pode ser uma patologia, um transtorno que vai invadindo subrepeticiamente o nosso cotidiano, as nossas relações, o nosso trabalho, porque ela diminui a nossa sensação de prazer, a criatividade, diminui a esperança de vida, o sentido da vida. Então a depressão, queridos amigos, ela é real. Ela pode ter muitas causas, que a gente pode se deter mais um pouquinho nessas questões das causas, mas, sobretudo, é uma doença que está sendo debatida no mundo inteiro. Nós sabemos que ela está em foco, porque a própria Organização Mundial de Saúde reconhece nas suas estatísticas, seus estudos, que até 2020 a depressão está alcançando o top da doença mais comprometedora da vida pessoal. Então, ela não é uma doença cardiovascular que mata muitas vezes abruptamente, não tem essa emergência muitas vezes, mas ela mina o cotidiano, mina a vida pessoal, as relações, e isso pode diminuir muito nossa capacidade de vida, nossa qualidade, nossa alegria de viver, nosso entusiasmo. Então a depressão, ela é reconhecida na literatura médica desde do Hipócrates
quando os estudos feitos, das observações feitas por esses filósofos mostraram que havia uma melancolia em algumas pessoas. Essa melancolia, que hoje a gente envolve dentro do diagnóstico da depressão, ela na visão desses filósofos da antiguidade, ela comprometia a superação das doenças. Ou seja, o que hoje já está provado por pesquisas mais empíricas, científicas, que as pessoas que estão enfrentando alguma doença clínica, até um infarto do miocárdio, uma doença autoimune, uma gastrite, uma artrite, etc., elas vão ter uma dificuldade maior na resolução desses problemas clínicos, inclusive, se elas tiverem também aliado uma sintomatologia depressiva. E o contrário, as pessoas que estão em processo de depressão, elas podem desenvolver doenças clínicas com mais facilidade. Então, nós sabemos que algumas doenças, sobretudo as psicossomáticas, doenças do tubo gastrointestinal, doenças ligadas a dores crônicas, como vocês conhecem muito, a fibromialgia, a dor difusa, a falta de vontade de movimento, o comprometimento da mobilidade, inclusive, isso tudo pode ser uma consequência de um estado depressivo. O cérebro, ele está trabalhando no vermelho. Entendam que a depressão tem a ver com uma redução relativa da capacidade de transmissão nas sinapses nervosas. Mas, na medida que essa transmissão vai se tornando assim pouco efetiva, o corpo, o organismo, a vontade, a energia dessa pessoa vai se reduzindo e vai ter menos capacidade de enfrentar as doenças, né, mesmo clínicas. Então, nesse caso, nós temos a depressão como uma doença aguda, episódica, dentro desse estudo, né, da classificação, ou seja, diríamos que seria um episódio depressivo agudo que surge nas pessoas de uma forma abrupta, muitas vezes sem causas conhecidas, outras vezes diante de uma frustração, diante de uma perda, diante de algum fato que desanime essa pessoa, que faça essa pessoa perder a vontade de viver. E tem as depressões arrastadas, recorrentes, crônicas, que têm, às vezes, evoluções, né, muito aparentemente sem grandes consequências, porque essa pessoa fica desenvolvendo as suas atividades rotineiras obrigatórias, mas ela perde a capacidade de prazer, de realização, de entusiasmo. É aquela mãe que acorda de manhã com o compromisso de levar filho na escola, levar filho no balé, levar filho em todos os seus compromissos, mas no fundo tem uma tristeza, uma melancolia, uma falta de vontade de fazer tudo aquilo. Então, a depressão, ela tem muitas causas. Então, sempre, né, no consultório, né, Elisa nos pergunta, né, sim, qual é a causa da depressão? Sim. O que me fez ter essa depressão? Porque, na verdade, a gente está buscando uma causa, parece uma relação muito cartesiana, né, de causa e efeito. Mas precisamos lembrar que o nosso cérebro ele vai acumulando tensões, frustrações, traumas, dificuldades na infância, dificuldades na vida familiar original, ou dificuldades atuais mesmo que se perpetuam. Né? É verdade. Henriqueta, olha só, tem muita gente assistindo. O João Batista, a Aninha, Maria Dolores. Sim. Então tá todo mundo aqui. Legal. Pessoal, quem tiver aí, dá um like pra gente depois saber que vocês tiveram aqui com a gente. E nós vamos avisar com antecedência nas próximas semanas, e também a gente vai divulgar os temas que a gente vai discutir, tá bom?
Mas sabe, Henriqueta, uma coisa que eu estava pensando aqui, né, enquanto você estava falando, que é sempre muito bom te ouvir, e eu estava pensando que mesmo é incrível que mesmo com toda essa dificuldade que a pessoa vivencia, e na verdade todos nós estamos suscetíveis, né, a termos depressão ou ansiedade num período da vida. Sim. Mas mesmo com toda essa dificuldade, é possível superar. Sim. É possível mudar essa tristeza e esse momento depressivo e partir para uma nova etapa de vida, inclusive assim, entendendo mais, né? Compreendendo como que são os pensamentos e os sentimentos. Então, isso é resiliência. Você, né, tem livros aí escritos falando sobre essa possibilidade de caminho. É um caminho, acho que não é um retorno, né? Porque a pessoa não volta. Não volta, ela vai sempre estar galgando novos aprendizados e vai, vamos dizer, vai se tornando pessoas melhores, pessoas mais sensíveis ao processo do sofrimento do outro, inclusive, né? Sim. Inclusive uma possibilidade de desenvolver a empatia. A empatia. Porque se a gente sofre, se a gente conhece o sofrimento, a gente percebe que o outro também pode entrar num sofrimento. Hoje eu estava na Universidade de Brasília dando uma aula sobre as ciências emergentes, né, a física quântica, a neurociência, que tem avançado muito, e outras linhas da ciência que tem estudado o ser humano como um ser mais sutil, que tem algo além desse corpo, algo além desse cérebro, né? Como a consciência ligada à consciência universal. Então, nós estávamos falando sobre a empatia. Empatia, como todos sabem, é a capacidade de sentir o sentimento do outro, quer seja a dor do outro, quer seja o sofrimento e quer seja a alegria desse outro, né? Então, todos nós já nascemos com o equipamento, que eu chamo de equipamento necessário para perceber, para empatizar, para acolher esse sentimento do outro. A não ser as exceções, que são as pessoas chamadas transtornos psicopáticos, que não têm essa capacidade de empatizar, né? Não sofre com o sofrimento do outro. Mas isso são exceções. Todos nós nascemos com esse equipamento. Então, a empatia, ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa, tanto como pessoas e sobretudo, como terapeutas, né? Porque quando chega uma pessoa na nossa frente, eu acho que nós temos os instrumentos de entender essa pessoa, de classificar, inclusive na classificação psiquiátrica, no diagnóstico psicológico, né? Mas temos um sentido aí de acolher essa pessoa e começar a tentar entender o que está fazendo essa pessoa sofrer. E muitas vezes esse sofrimento pode estar ligado a uma causa imediata, mas pode ser um sofrimento existencial. Ou seja, a pessoa está buscando o sentido da vida, ela está buscando algo mais sagrado, que eu chamo, né, da ligação com o sagrado, que é a nossa fonte de alimento com o universo, né? Porque nós não estamos apartados do universo. Sim. Nós somos parte dessa grande inteligência, dessa grande consciência. E muitas vezes a depressão pode vir junto de uma melancolia existencial. E a pessoa vai perdendo energia, vai perdendo interesse, porque de fato ela não está fazendo na sua vida o que realmente o seu ser, a sua divindade interior gostaria de estar fazendo. Ela pode às vezes estar fazendo coisas obrigatórias, coisas de sobrevivência, né? Olha só. Então, na verdade, tem um comentário aqui, Henriqueta, bem legal. A pessoa está falando que atualmente a gente está vivenciando muitas situações de suicídio. Sim. Então, semana passada, aqui em Brasília, né, a gente teve uma situação na universidade, na região, acho que
está acontecendo no país, no Brasil e também no exterior, enfim. E tem a ver com depressão. E você quer falar alguma coisa sobre isso? Então claro. Vamos lá. O suicídio é o nosso grande desafio, nossa fonte como profissionais de sofrimento, né? É um sentimento de derrota como profissionais, a gente não ter podido ou chegar nessa pessoa, de alguma forma não houve oportunidade de conhecer, ou então de acompanhá-la, de dar suporte à família, etc. O suicídio pode ser uma situação fomentada por uma depressão, geralmente que está ligada geralmente a uma angústia intensa, a uma angústia insuportável. Na verdade, as pessoas dizem assim, eu estou tão angustiada, eu estou tão sofrida, que às vezes eu penso que morrer poderia ser um alívio. No fundo, essa pessoa não deseja se suicidar, né? Não é uma opção de acabar com a vida. Ela pensa, vem o sofrimento da angústia e ela pensa numa saída. Então nós temos que acompanhar essa pessoa e vamos dizer assim, incentivá-la a aceitar essa ajuda, tanto médica, psicológica, familiar, ajuda dos meios que podemos ter ao alcance dela, para ela aguardar que essa angústia vai arrefecer, ela vai diminuir. Porque reconhecemos que é uma angústia insuportável, mas ela tem como ser amenizada. Sim. Né? Então, esse caso de suicídio aqui em Brasília, de um jovem, né, universitário, nos deixa assim, bastante tristes, e por isso que a gente precisa conversar mais sobre o assunto, a gente precisa trocar ideias, a gente precisa falar. Né? Tem o CVV, por exemplo, Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade sem fins lucrativos, muitos de vocês conhecem, que tem um telefone à disposição, que tem acompanhado e tem evitado muitas situações drásticas, né, de autoextermínio, exatamente por ser um ouvido, um acolhimento a essa pessoa que está em desespero. E a depressão, ela tem essa possibilidade, mas nem todas as pessoas pensam em suicídio, mesmo deprimida, nem todas assim sentem, né, esse impulso de atentar contra a própria vida. Então, o que a gente tem que fazer como sociedade? Ter uma abertura para conversar sobre as depressões, as pessoas, sobretudo dos jovens, né? O jovem, com essa vida assim que nós estamos vivendo no século, né, do século XXI, eles estão se sentindo muito perdidos, muito sem sentido. Se a gente for fazer uma análise, todos nós sentimos essa tendência na sociedade. Sim. O materialismo avassalador, a falta de sentido. Mas só que o jovem, o adolescente, ele é mais sensível. Ele não tem, muitas vezes, recursos para administrar, né, essa melancolia que a gente estava falando. Então, a melancolia que pode ser uma melancolia intensificada pela depressão e pode ser uma melancolia como uma busca interior. Sim. Então, essa busca interior, nós temos que ampliar o nosso ser para descobrir novas perspectivas. Posso falar? Claro. E olha só, bem, eu sou psicóloga, trabalho na Clínica Flor da Manhã com a Henriqueta, e eu tenho, inclusive, um trabalho sobre desenvolvimento de resiliência, porque o que eu descobri estudando exatamente essa temática? Que é possível superar momentos de depressão e ansiedade, momentos de extremo sofrimento. Tudo isso que a doutora Henriqueta está falando aqui, é possível pegar uma caminhada e fazer uma jornada, mas já de volta à vida colorida. E esse trabalho de desenvolvimento de resiliência, ele apresenta os pilares da resiliência. Então, o que ajuda a pessoa a sair de um momento de depressão, a sair de um momento difícil?
A doutora Henriqueta falou sobre o aspecto social. Nós, como sociedade, né, como grupo, a gente precisa acolher essa pessoa, ouvir as queixas, enfim. Mas a pessoa que está num lugar de sofrimento, ela também pode procurar alguns caminhos específicos, como amizade, ter amigos, fazer uma visita, uma rede de apoio. Pessoal de preferência, não só virtual, né? Sim, não só virtual. Sabe uma outra coisa muito interessante que a doutora Henriqueta também falou? O desenvolvimento da espiritualidade. Sim. Que é essa busca por vida, por um sentido da vida. E a espiritualidade, a religião pode contribuir, a religiosidade, né? Que é você se inserir num contexto de pessoas que também buscam por essa vida. Com certeza. E uma outra coisa, doutora Henriqueta, muito interessante, o desenvolvimento da empatia. E como que você desenvolve empatia além, né, de um momento como esse? Fazendo trabalhos voluntários, sim, ajudando outra pessoa, né? E isso pode ajudar demais, pode contribuir muito nessa sua jornada aí. Bom, enfim, tem muitos pilares, inclusive, que a gente pode desenvolver com exercícios práticos. Tudo isso que a doutora Henriqueta está falando de como é a depressão, tem como sair. E tem como sair com passos práticos. É uma das coisas que a gente vai falar, aliás, é muito disso que a gente vai falar no Cona Supere desse ano, que é o Congresso Nacional. São as estratégias de superação, né? Isso, que são as estratégias de superação. Esse é o objetivo desse congresso que a gente está aqui divulgando também, o Cona Supere. Que a gente vai falar, é um congresso específico para falar sobre depressão e ansiedade com uma equipe de profissionais especialistas e dando para vocês um norte. Né? Uma referência, né, de superação. Agora, Elisa tocou no ponto que para mim é uma preciosidade, trabalho voluntário. Né? Eu não me canso de falar que quem me conhece pessoalmente, quem já foi atendido por mim, sabe que essa ligação, né, com o sagrado, com a espiritualidade, com o sentido da vida, é coisa que a gente está sempre trazendo nas nossas consultas. Eu trabalho com remédios, você sabe, como psiquiatra clínica, a gente dispõe desse recurso, mas nós não paramos por aí. E o trabalho voluntário, gente, eu sempre, quando eu imagino o trabalho voluntário, eu imagino assim uma energia de cor rosa, de uma cor assim sublime, que pode invadir o nosso ser na medida que a gente está doando. Porque naquele momento, você não está trabalhando por você, para você ter uma projeção profissional necessariamente, você não está trabalhando por um salário, você não está trabalhando por um familiar, que pode ajudar o familiar, mas o trabalho voluntário, ele transcende tudo isso. É aquele momento da semana, pode ser 2 horas, 4 horas, 2 dias, como você quiser, que você diz, eu estou disponível para ajudar esses seres, que muitas vezes você nem conhece o nome, são anônimos, sim. E você pode dizer assim, com seu coração, dizer, essa contribuição com certeza fez alguém melhor, diferente, com um novo caminho, com uma nova perspectiva de superação de algum sofrimento. Né? Então, nós temos essa visão, nossa linha de trabalho inclui a resiliência, por isso essa afinidade, né, Lisa? Que a gente se conheceu exatamente através desse estudo da resiliência, que a Elisa defendeu a tese de doutorado dela sobre o assunto e que veio casar muito bem, assim, né, de trabalharmos juntas no sentido de dizer, há um sintoma, sim, há um sofrimento, sim, não tem como negar a depressão, não é falta de fé, não é falta de coragem, não é falta de apoio, não é preguiça, muito menos. Aqueles ditados, se vai lavar uma trouxa de roupa e resolve, isso não funciona, porque eu trabalhei 35 anos na rede pública, geralmente mulheres muito simples, muito sofridas, muito cheias de afazeres, inclusive de acordar às 5 da manhã e trabalhar o dia inteiro, pegar ônibus, etc. Mas
tem também a depressão. Há possibilidade de ter essas pessoas sentirem depressão. Só que nessa classe mais simples, a depressão ela vem sob a forma de somatização. Porque essa pessoa simples, como é que ela vai até entender o sintoma da angústia, ou da ansiedade, ou do vazio? Na cabecinha dela, aquilo vai sendo projetado no corpo, e o corpo vai sofrendo em sacrifício aquilo que ela está sentindo. Aí ela vai procurar o sistema de saúde. Aquelas pessoas que já procuraram o gastro, já procuraram o pneumologista, já procuraram o ortopedista por dores nas costas, já procuraram vários especialistas, mas sempre se esbarram naquela questão. O médico muitas vezes, a senhora não tem nada e pode ir para casa e vai fazer uma viagem. É até irônico, né? Porque uma pessoa que trabalha de 5 da manhã a 10 da noite, elas precisam realmente de um lugar para falar. E quando a gente pergunta assim no ambulatório, no público, né? E a sua vida? Como é que está? Aí a pessoa assim para e começa a chorar e dizer assim, aí começa a lembrar da própria vida, né? Seus filhos não estão bem cuidados, não estão em boas escolas, seus filhos não têm um sistema de saúde que funciona, geralmente os pais desses filhos não existem, ou quando existem estão bebendo. Então, essas criaturas, elas têm depressão sim, e chega no serviço público, acredito que nós precisamos desenvolver instrumentos para esse espaço de fala, como, por exemplo, a terapia comunitária, né? Que é um espaço de fala, de escuta e de vínculos. Então, a depressão, eu tomei a palavra da Elisa, mas assim, que eu gostei muito do toque do trabalho voluntário, né? A depressão é um aviso, é uma linguagem, é uma comunicação, dizendo para a gente assim, não está bem esse caminho. O que você precisa fazer? Né? Aí a gente se pergunta, o que está acontecendo que eu não estou respondendo ao meu ser? A minha natureza está pedindo algo que eu não sei. Nesse momento, quando você pede ajuda, tanto para as pessoas próximas como para os profissionais, é muito importante que se libertar dos preconceitos, sabe, Elisa? Porque às vezes a pessoa triste, acabunhada, sofrida, aí a gente encaminha, por exemplo, para uma psicoterapia, e a pessoa diz, eu não acredito em psicoterapia, eu não acredito que uma fala, conversar com um profissional vai resolver o meu problema. A psicoterapia é uma metodologia efetiva, com pesquisas, com resultados, e hoje nós temos um elenco, né, de abordagens psicoterápicas, neuropsicoterápicas, né, neuropsicanalíticas, que agem diretamente nas nossas vias fisiológicas cerebrais, reformulando, trabalhando os traumas, trabalhando as dificuldades, os entraves, né, trabalhando aquelas paralisias existenciais que muitas vezes nos dominam durante décadas. Então, a Elisa, ela podia até falar um pouquinho sobre esse trabalho do Mindfulness, né, que é uma das ferramentas, eu tenho gostado muito, eu fiz esse curso também lá nos Estados Unidos e a Elisa se especializou, e eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que a Mindfulness pode, que é uma meditação, é um tipo de meditação, né? Sim. Então, pessoal, o Mindfulness é uma técnica, é um exercício cerebral e funciona exatamente assim. Como a gente tem que fazer atividade física por uma questão em busca, né, de uma saúde física, o Mindfulness é um exercício cerebral em busca também de saúde mental e um complemento, um propulsor aí dos tratamentos médicos, inclusive até com medicação. Eu tenho um grupo de Mindfulness aqui na Clínica Flor da Manhã, e nesse grupo eu ensino a técnica, a gente exercita, inclusive fala sobre os benefícios, porque ele, como a musculação também faz no seu corpo, que vai desenvolvendo alguns músculos e te deixando mais forte, o Mindfulness, ele alcança o cérebro, inclusive regiões
cerebrais são estimuladas como se ele tivesse, como se ele ajudasse a desenvolver algumas daquelas ruguinhas, alguns daqueles sulcos. A plasticidade. A plasticidade. Desenvolver conexões, né? Isso. E aí ele estimula regiões responsáveis por processo empático, pela facilidade de socialização, pela resiliência, pela sensação de bem-estar, pelo sentimento de compaixão, pelo sentimento de capacidade, né, de autoeficácia, autoempoderamento. O autoempoderamento. Então é um exercício mental, mas que tem uma ação cerebral. E sistêmica também, né? Sim. E hoje, né, atualmente, a gente sabe que através dos exames de neuroimagem, que se você, dependendo do momento que você está vivendo, ou dependendo dos estímulos que você faz no seu cérebro, isso tem um resultado eficaz, um resultado funcional e real. Então, depois de um tempo da pessoa praticando, é possível fazer até um antes e depois com os exames de neuroimagem e ver as regiões que estão mais estimuladas, né? O que mudou. E o bacana disso que não é só ver no exame, mas a pessoa começa a sentir diferente. Sim. Ela começa a se sentir mais tranquila, mais calma, mais aqui e agora, com capacidade de administrar melhor o tempo dela. Mais objetiva nas suas decisões, nas suas capacidade de estratégias também, né? Sim, isso mesmo. Então, é um exercício, é uma técnica que eu também utilizo no processo psicoterápico, faz parte dessas estratégias, desse caminho que a gente tem no consultório. E também um dos caminhos para a pessoa conseguir vencer os momentos de depressão e também a sensação de extrema ansiedade. Então, mindfulness também é uma grande ferramenta, né? Então, nós estamos falando aqui de algumas ferramentas, né? Nós temos muitos assuntos para a gente conversar nessas lives, né? Que nós vamos estar pelo menos uma vez por semana. Não tenho como te comprometer agora o horário nem o dia, mas a gente vai avisar. E nós vamos pegar a depressão e meio que escolher alguns temas que vão estar relacionados, né? Tanto no sentido das causas, como por exemplo, como é que o trauma leva a uma depressão, um trauma na infância, um trauma na vida precoce, como é que a saúde sistêmica, que é um assunto que eu gostaria muito de falar com vocês, assunto da relação entre a inflamação, é chamado de inflamação oculta, que é uma inflamação sistêmica, advinda da saúde intestinal, do equilíbrio das bactérias, né, positivas e negativas, bactérias que são as saudáveis, aquelas que nos ajudam a absorver proteínas, vitaminas, etc. E aquelas que se aproveitam um pouco do desequilíbrio para diminuir a saúde e provocar uma destruição da mucosa intestinal e comprometendo o sistema imunológico. Então, por hoje nós vamos, né, encerrar. Uma pena, porque eu estou até gostando desse negócio aqui. e vamos estar juntos, né? Nesse momento. Se vocês quiserem nos mandar depois alguma pergunta, dizer, eu gostaria que você explorasse mais esse tema, não é? Eu acho que pode ser uma boa, porque aí a gente vai respondendo um pouco essas demandas. Porque, gente, o mais importante de tudo é que a gente amplie esse esclarecimento, diminua o preconceito, porque esse preconceito, ele amarra as pessoas, ele obstrui a capacidade de buscar ajuda, não é? É vergonhoso para a pessoa dizer, eu estou tratando depressão, parece que é uma coisa que como se ela fosse culpada de precisar de um tratamento. Então, eu quero agradecer muito todos vocês que estão aí mandando mensagem e tal, e dizer que é bom que a gente tenha essa tecnologia aplicada ao bem, não é? Sim. Essa tecnologia que a gente pode explorar para fazer chegar em lugares mais remotos essa discussão, essa reflexão, essa troca, porque assim, gente, nós vamos juntos, de mão dadas, superar os sofrimentos, inclusive o sofrimento da depressão. Muito obrigada, muito obrigada.
Então, pessoal, também quero agradecer demais a vocês que participaram aí dessa live. Muito obrigada, Henriqueta, por essa parceria tão bacana. E uma vez por semana, então, a gente vai entrar em contato com vocês, mas a Henriqueta, através do Facebook, das mensagens, ela vai avisar. Do WhatsApp também, da nossa clientela também. Então, vocês saberão com antecedência que dia e horário que a gente vai entrar ao vivo, né? Que a doutora Henriqueta vai entrar ao vivo. Então, podem mandar questionamentos, sugestões e alguma reflexão, feedback sobre essa nossa live, esse nosso encontro. E a partir de agora até agosto a gente vai ficar junto, porque o CONASUPER, o Congresso Nacional de Superação e Resiliência, já começou. Já começou. Obrigada. Obrigada, Elisa. Obrigada, Henriqueta. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau.